Oi gente, tudo bem com vocês? Então, faz tempo que a gente não grava vídeo aqui no computador e resolvi trazer para vocês aqui hoje uma análise completa de Cielo. Então a gente vai passar desde os fundamentos da empresa, como que a empresa funciona, qual que é o mercado que ela atua, qual dentro do mercado de meios de pagamentos digitais, qual que é a parte específica em que a Cielo se encontra. Muita gente confunde a bandeira do cartão de crédito com o banco, com a adquirente, então a gente vai desmistificar um pouco isso e falar também um pouco sobre a recente queda que teve nos preços das cotações. As cotações saíram de R$30 para aproximadamente R$12 e vamos conversar um pouco sobre isso, tentar entender o momento da empresa e vou dar minha opinião também sobre o que eu acho no final do vídeo, se Cielo é um bom investimento para o longo prazo ou não. Bom, também queria convidar vocês para se inscreverem na lista VIP do meu curso de investimento em ações que eu vou lançar em breve, então vou deixar o primeiro link na descrição. E também a maioria dos dados que eu usei para fazer a análise aqui você encontra na planilha que eu disponibilizo para vocês semanalmente. Também vou deixar o link na descrição, que é a lista dos inscritos aqui do canal, beleza? Vamos pro vídeo. E bom pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Fábio, esse aqui é o canal do Holder, meu canal no YouTube. E se você tem interesse em investimentos e nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever no canal, ativa as notificações do sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Então vamos lá, começando aqui por alguns dados gerais da empresa. A empresa hoje, dia 10/10/2018, tem um valor de mercado de 34,7 bilhões de reais, um patrimônio líquido de 11,9. Ela é do novo mercado, ou seja, o segmento de listagem da Bovespa, que oferece maior governança para os acionistas, apesar de a gente ver que ser novo mercado não necessariamente é uma característica de boa governança corporativa, mas é o primeiro passo. Setor da empresa financeiro e outros, subsetor serviços financeiros diversos e segmento serviços financeiros diversos. Apesar da Cielo estar inserida dentro do setor financeiro, de serviços financeiros diversos, é importante a gente entender desde o começo aqui que a Cielo é, no final do dia, uma empresa de tecnologia. Você está investindo em uma empresa que depende necessariamente de novas tecnologias para estar inserida no mercado e também trabalhar bem a tecnologia que envolve o serviço que ela presta para os seus clientes, que a gente vai ver logo mais para frente. Segundo trimestre de 2018, só para a gente ter uma ideia para começar aqui, uma receita líquida de 3,2 bilhões e um lucro líquido de 870 milhões de reais. Composição acionária da empresa, a gente tem dois sócios controladores, que é o Banco Bradesco, que tem 30,1%, e o Banco do Brasil, que tem 28,7%. A gente tem essa Lazard Asset, que é uma asset americana, uma gestora americana, que tem 5% da empresa, mas não tem nenhuma ingerência no controle da empresa. E a gente tem aqui 36,1% da empresa em free float, que são ações em circulação. É legal a gente ver que a empresa disponibiliza o acordo de acionistas dentro do site do RI, então você consegue ver o acordo de acionistas que existe entre o Banco do Brasil e o Bradesco. E eu dei uma lida no acordo, não tem nenhuma cláusula muito que não seja muito padrão de um acordo de acionista. É um acordo de acionista bem simples ali, onde não tem nenhuma cláusula muito diferente que trate muito bem sobre situações específicas. Simplesmente é um acordo de acionistas ali, vamos botar assim, um acordo de cavalheiros, dos dois acionistas respeitando um ao outro. Então, se um quiser vender a participação, tem que dar o direito de preferência para o outro. Enfim, algumas cláusulas que regem a negociação das ações, principalmente de cada um desses controladores. E é interessante a gente ver também que no formulário de referência da empresa, quem tiver interesse, entra depois lá no site da empresa, no formulário de referência, que vocês vão ver todos os riscos que a empresa elenca relacionados às próprias operações. E um dos riscos que eles elencam lá é que os acionistas controladores, eles não têm nenhuma cláusula de não compete, Ou seja, tanto o Bradesco quanto o Banco do Brasil, eles podem simplesmente resolver abrir uma empresa de meio de adquirência de pagamento para competir, por exemplo, com a Cielo, e isso é um risco inerente do investimento na Cielo. Não tem nenhuma cláusula que impeça essas duas grandes instituições financeiras que são controladoras da Cielo de criar um negócio em paralelo que compita diretamente com a Cielo. O estatuto social da empresa define a distribuição mínima de 30% do lucro líquido em forma de dividendos e atualmente a empresa distribui 85% do lucro, pelo menos nos últimos 12 meses, se a gente considerar o lucro dos últimos 12 meses e o quanto ela distribuiu, isso representou 85% do lucro. Para a gente ter uma ideia das cotações aqui, desde o IPO, no começo de 2010, o IPO saiu ali perto de R$8, R$9,
as ações andaram de lado durante um bom tempo, chegaram aqui até algum valor próximo de R$3 ali no ano de 2011, né, os primeiros 2 anos de bolsa, e depois a empresa teve um forte rally de alta até 2015, né, com as suas cotações chegando ali no topo histórico em meados de 2015, um pouquinho acima de R$30. E de 2015 até o começo de 2018 as ações andaram de lado ali, oscilando entre R$30 e R$20 por ação. E depois a gente teve uma queda bem acentuada agora no ano de 2018, saindo as cotações ali de próximo de R$30 para agora algo em torno de R$12, R$13. Então é interessante a gente entender o momento da empresa, né, e por que teve essa queda, por que o mercado precificou de forma tão forte as ações em R$12, saindo dos R$30 agora no começo do ano. Então por que a Cielo existe? Antes de começar propriamente a análise dos dados da empresa, dos valores, é interessante a gente entender onde que ela está inserida no meio de pagamento digital que a gente utiliza hoje em dia. Meios de pagamentos digitais exigem agentes garantidores de confiança entre as partes. Então tem um lojista e tem o consumidor, que somos nós, que utilizamos cartão de crédito Visa, Elo, Master, American Express, enfim, qualquer bandeira que você tenha, o estabelecimento ele precisa aceitar a sua bandeira e você precisa ter a bandeira que o estabelecimento aceita. Então é por isso, aí que entram as bandeiras Visa e Master, garantindo uma aceitação entre a pessoa e o lojista, né? Então tanto a pessoa quanto o lojista tem que aceitar a bandeira para que a transação ocorra. E é interessante, só fazendo um parênteses aqui, né? É interessante a gente perceber isso, porque quando o papel moeda parou de ser utilizado, se eu não me engano, a primeira bandeira foi a Diners Club, que é uma bandeira norte-americana, surgiu na década de 60 lá nos Estados Unidos. Era necessário, as pessoas utilizavam pagamento praticamente só em dinheiro e em transferência bancária. E quando as pessoas começaram a fazer pagamentos entre si, era necessário que tivesse um terceiro agente para garantir que tanto o Fábio iria honrar com aquele pagamento, quanto o lojista iria aceitar o Fábio na loja dele. Então as bandeiras começaram a surgir a partir desse conceito. E é em torno desse conceito que o mercado todo de pagamento digital funciona com diversos agentes que a gente vai ver aqui logo em seguida. Então o que faz a Cielo? Essa imagem aqui ela é um pouco complicada quando você bate o olho pela primeira vez, mas é muito simples o que ela quer dizer e a gente vai ver ela logo mais a seguir, tá? Mas é importante a gente saber que a gente tem um portador do cartão, que são os usuários, a gente tem uma bandeira que define a taxa de intercâmbio, a gente já vai ver o que é a taxa de intercâmbio, a gente tem os emissores, que são os bancos, os lojistas, que aceitam a taxa de administração, e a Cielo, que é o que a gente chama de adquirente, no meio dessa história toda que a gente vai ver logo agora. Então a gente já volta para aquela imagem, mas antes vamos entender a função de cada um dos stakeholders da empresa, né? O que são os stakeholders? Stakeholders são todos os membros que atuam e têm influência direta na empresa que você está analisando. Então podem ser os clientes, podem ser os fornecedores, podem ser as empresas que atuam conjuntamente em algum determinado serviço, são todos os agentes que têm algum tipo de influência na empresa. Então, para quem não conhecia a palavra, é só isso. Eu não gosto muito de usar essas palavras, esses termos assim, mas é porque tem alguns termos que não tem tradução literal para português, então é melhor usar e já aprender logo o que quer dizer. Então, os emissores são os bancos. Eles liberam crédito antecipado aos clientes através do cartão de crédito e possuem o risco de crédito. Então, o que isso quer dizer? Quando você vai pegar um cartão de crédito no banco, quem fala o limite daquele cartão é o banco, porque o banco está liberando um crédito para você, ou seja, um dinheiro que você não tem, para você usar e pagar dali a 30 dias quando a fatura vencer. Então, é o banco que te dá um limite de crédito para você conseguir realizar as compras. Eles garantem o pagamento dos valores para o lojista, independente do pagamento ou não pelo usuário. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando o banco te dá um valor do limite do cartão de crédito, ele está te emprestando dinheiro efetivamente, ele já está te dando um cheque em branco, fala, gaste da forma como você quiser e depois você me paga. Então o banco, ele ganha muito dinheiro no meio desse sistema todo porque ele que está correndo o risco de crédito. Se os clientes não pagarem, se você por algum motivo não pagar, o banco vai te acionar na justiça, mas o banco que vai ter um credor inadimplente, então ele vai perder aquele dinheiro caso você não pague.
então ele precisa ter uma remuneração grande dentro desse sistema. Então, em caso de inadimplência do usuário, o mesmo fica devedor ao banco devendo juros sobre o valor pago, sobre o valor não pago. Muitas vezes você pode parcelar a sua fatura do cartão de crédito para pagar em várias vezes com os juros que o banco cobra em cima desse valor. E como é que eles ganham dinheiro, né? Como é que o banco ganha dinheiro na emissão de cartão de crédito? Além dos juros que ele te cobra quando você parcela o cartão, eles recebem uma porcentagem do valor da transação definido pela bandeira do cartão de crédito, chamada de taxa de intercâmbio. Então a Visa, a Master, a Elo, enfim, a American Express, qualquer bandeira que você utilizar, ela tem um que ela chama de taxa de intercâmbio, que é quanto que o banco vai receber para cada R$1 que passar naquele cartão de crédito. E esse valor ele é pago pelo lojista através da adquirente, como a gente vai ver logo em seguida, mas é bom a gente entender o seguinte: por que a bandeira do cartão, a Visa, a Master, que define a taxa de intercâmbio? Porque se a taxa de intercâmbio for muito alta, o lojista que paga essa taxa, ele não vai querer usar mais aquela bandeira. E se a taxa for muito baixa, o banco que não vai querer usar aquela bandeira. Então, a própria bandeira estabelece o nível que ela acha, um nível ok, tanto para o lojista pagar, quanto para o banco também receber como remuneração desse crédito que ele está oferecendo para os clientes. Então, próximo stakeholder aqui são as bandeiras, Visa, Master, Elo e etc. Elas trabalham com as marcas para que os clientes lojistas queiram utilizar cartões com as suas bandeiras, né? Ela funciona como um garantidor de qualidade, né? Tanto do serviço quanto da loja. E elas possuem 3 principais linhas de receita por serviço que prestam para os bancos que emitem os seus cartões. As bandeiras recebem uma porcentagem das vendas, então ela tem uma porcentagem bem pequenininha que ela também recebe pelas transações. Ela tem um processamento de vendas, é um valor que ela recebe pelo processamento das vendas, e uma porcentagem nas taxas de câmbio. Quando você faz uma compra do exterior, a bandeira também ganha um valor muito pequeno. Agora, só para vocês terem uma ideia como esse valor é muito inferior do que a Cielo recebe, como a gente vai ver mais para frente, como o banco recebe, a Mastercard é uma empresa listada na bolsa e eu dei uma olhada no faturamento dela, ela recebe de faturamento, isso aqui não é lucro, ela recebe $1,25 por trimestre por cartão emitido. Então no ano, se você tem um cartão da Mastercard, ela recebe ali em média $5 por ano por você ter aquele cartão utilizando o tanto que você utiliza. Claro que isso daqui é uma média, né, do faturamento dela pelo número de cartões emitidos, mas é um valor muito baixo, né? Só para a gente ter uma ideia de como a bandeira está inserida nesse meio. Então elas definem a taxa de intercâmbio que os bancos receberão pelas transações, para serem competitivos no mercado, conforme eu expliquei anteriormente. Os clientes, né? Os clientes somos nós que temos os cartões e utilizamos os cartões de crédito e débito para comprar as mercadorias. Então a gente paga uma anuidade normalmente e outras taxas e juros no cartão de crédito. Então o que a gente tem de custo ao ter um cartão de crédito é você eventualmente pagar uma anuidade, tem muita gente que não paga, e você ter que pagar os juros para o banco quando você parcela aquela dívida do cartão que você não conseguiu pagar em um determinado mês. Os lojistas, eles aceitam o cartão de crédito e débito de suas lojas para dar mais comodidade para os clientes e uma melhor experiência no momento da venda. E eles pagam uma porcentagem das vendas para disponibilizar esse serviço. Eles pagam aluguel ou compram as máquinas para passar os cartões da adquirente. O que são as adquirentes? As adquirentes são a Cielo, Rede, GetNet, Stone, PagSeguro, enfim, tem várias outras, e elas ganham dinheiro como nesse sistema? Elas cobram uma porcentagem das vendas dos lojistas, que a gente chama de taxa de administração. Se você tem um restaurante e você utiliza uma maquininha da Cielo, você paga ali provavelmente 1,5%, 2,5% do valor transacionado para a Cielo. Então elas recebem uma taxa de administração para disponibilizar esse serviço. Processam as transações entre o lojista e o emissor do cartão, o banco no caso, no momento da compra. Verifica se o cliente tem crédito para realizar a transação. Então você foi lá, comprou uma geladeira de R$3.000 e passou no crédito. O que a Cielo vai ver, ela vai conversar, o sistema dela conversa entre o lojista que está pedindo aquele pagamento e o banco para ver se aquele cliente tem crédito no cartão. Então ela faz essa conversa, vai para o banco, volta e autoriza a transação ou não. Então, a principal linha de receita das adquirentes é a porcentagem das vendas que elas recebem dos lojistas,
E também a antecipação de recebíveis aos lojistas com uma taxa de desconto. Quando você compra um cartão de crédito, você demora para pagar aquele cartão e o lojista demora para receber. Normalmente os lojistas recebem aí em 45 dias o valor que você paga. A adquirente, ela oferece um serviço, no caso da Cielo, para o lojista que é, olha, eu vou te antecipar esse valor e aí ela cobra uns juros por isso. Então se o lojista tem R$1.000 para receber daqui 40 dias, a Cielo fala, olha, eu vou te antecipar, você quer receber isso agora? Eu vou te pagar aqui R$900 e cobra, vamos supor, 10% de juros. Não costuma ser um valor tão alto assim, fica em média aí de 3%, 4%. Para você receber à vista, para o lojista receber à vista. Então ela também tem essa linha de receita, lembrando que ela não tem o risco de crédito, ela não tem risco nenhum de crédito, o banco simplesmente vai honrar e vai pagar a Cielo ali dali a 45 dias, independente do cliente pagar ou não. Lembrando sempre que o risco de crédito fica com o banco, com a instituição financeira que emitiu o cartão. Então voltando aqui para aquela figura, né? Quando você, começando aqui do canto superior da direita, portador do cartão tem a bandeira que define a taxa de intercâmbio, que é a taxa que o banco aqui, ó, o emissor, vai receber, tá, pelas transações. A Cielo cobra do lojista uma taxa, então vamos supor que a Cielo cobre 2,5% das transações do lojista e que a bandeira Visa defina que a taxa de intercâmbio seja de 1% para as transações. A Cielo ela vai pagar 1% para o banco, né? O banco vai ter essa linha de receita e vai ficar com a diferença ali de 1,5%, por exemplo. Então essa que é a dinâmica do ciclo que a Cielo está inserida no meio de pagamento. Então, só para a gente ter uma ideia, a taxa de intercâmbio, lembrando que é a taxa que a bandeira define para o banco receber, a gente tem um histórico dela aqui desde 2008. Tá? A gente tem aqui a taxa de intercâmbio de crédito, que é a linha superior, e a de débito, que é inferior. A gente vê que o crédito é muito superior ao débito, né? Então, para a gente ter uma ideia, eu coloquei essas duas setas aqui que são os valores atuais que a gente viu aqui na imagem anterior, ó, 1,68 e 0,82 para o crédito e para o débito. Botei aqui para a gente ter uma ideia. E a linha superior, as duas linhas azuis de cima, são a evolução da taxa a taxa de administração, que é a taxa que a Cielo cobra do lojista, né? A gente tem aqui em azul, sem ser o pontilhado, né, o azul aqui sólido, o mercado, quanto que o mercado, as concorrentes em média cobram e quanto que a Cielo cobra. A Cielo cobra um pouquinho a menos aqui no crédito, né? Ela cobra 2,43% em média dos lojistas contra 2,57% do mercado. E a taxa de intercâmbio que ela tem que pagar para o banco é de 1,68%, ou seja, ela fica aí mais ou menos com 0,8% do valor que passa no cartão de crédito. E no débito a gente vê aqui que hoje a Cielo está muito próxima dos concorrentes, ela cobra 1,46% do valor da transação do lojista e o mercado cobra 1,48%, enquanto ela tem que pagar 0,82% para o banco. Então ela fica aí para ela mais ou menos 0,6% do valor das transações em débito. Então a gente vê, por que eu falo, já falei em alguns outros vídeos, vocês já vieram aqui no canal alguma outra vez, que a Cielo está inserida no mercado de commodity. Porque a taxa de intercâmbio é uma taxa fixa cobrada pelas bandeiras de todos os concorrentes. Então como que os adquirentes vão competir entre si? Eles vão tentar chegar a esse valor aqui de 2,57, por exemplo, o mais próximo de 1,68, que é a taxa que tem que ser paga para o banco. Então, e a princípio o serviço não tem muita diferenciação, né, da Cielo, ou a Cielo, GetNet, enfim. Normalmente os lojistas eles querem uma maquininha que funcione, que aceite várias bandeiras e que tem uma taxa de administração baixa. Então acaba sobrevivendo no mercado quem consegue chegar à taxa mais próxima de 1,68 no crédito e 0,82 no débito. Então as vantagens do setor, é um setor que tem baixa necessidade de CAPEX, não é um setor que é extensivo em capital para crescer. A partir do momento que você já tem a tecnologia e você já tem os seus canais de venda, você simplesmente vai distribuindo máquina de meio de pagamento para os seus clientes. E é um setor de margens altas, a gente vai ver que a margem da Cielo ali é próxima de 45% a margem operacional. E eu coloquei aqui como desvantagens do setor exatamente essas duas características. Por quê? Porque como é um serviço que não tem muita diferenciação e tem margens altas e é pouco extensivo em capital, não precisa de muito capital, você simplesmente tem novos entrantes entrando o tempo inteiro para competir, porque você não tem um serviço que é diferenciado.
né? Inclusive, o meu próximo vídeo vai ser sobre as 5 forças de Michael Porter, que fala exatamente sobre a identificação dessas características nas empresas para ver se ela tem uma vantagem competitiva de longo prazo. Então, o serviço de baixa diferenciação entre concorrentes, a gente chama de commodity, né? A Cielo, Stone, PagSeguro, Rede, GetNet, todos têm as maquininhas ali parecidas, né? De cores diferentes. Todas elas aceitam praticamente as mesmas bandeiras, e para o lojista a única diferença é que ele quer uma maquininha que pague pouca taxa de administração. Então, no final do dia, vai sobreviver no mercado quem tiver o menor custo. E, inclusive, é uma crítica que eu tenho a Cielo em relação a isso. Eu acho que ela está adotando uma estratégia um pouco diferente nesse momento. É um setor de custos baixos, então vai sobreviver no final do dia quem tiver custo baixo. E eu vejo que a Cielo está adotando uma estratégia de tentar diferenciar o seu produto, né? Enfim, a gente vai ver mais pra frente no vídeo, mas a gente vê que ela vem adotando estratégias para tentar agregar serviços no meio de pagamento da Cielo, enquanto eu acredito que ela deveria estar se esforçando para abaixar o custo ao máximo, já que ela consegue fazer isso facilmente pela escala que ela tem. Ela é a empresa que tem o maior market share de adquirência aqui no Brasil. Mas enfim, a gente vai ver isso um pouquinho melhor mais para frente. Então a empresa está inserida em um mercado de commodities pouco extensivo em capital, e quem sobrevive nesse tipo de ambiente é quem tem o menor custo e o melhor serviço. Composição do resultado operacional, EBITDA da empresa, que é só para a gente ter uma ideia de onde vem o resultado da Cielo. É importante a gente saber que a parte de adquirência ela é 68% do resultado aqui, né? Cielo Brasil. E a Cateno, que eu não vou abordar de forma tão extensiva aqui nesse vídeo, que é uma joint venture entre a Cielo e o Banco do Brasil para emissão de cartões Cateno. Enfim, eles têm várias soluções, tem solução de cartão pré-pago, é um business um pouco diferente que vem dando bons resultados, mas não é o foco agora do momento da análise, não é o core business da empresa. Volume financeiro das transações. Então a gente vê aqui que o volume financeiro, né, quantos bilhões de reais passaram pelas maquininhas da Cielo cada trimestre, a gente vê que esse valor fica de lado aqui, né, 151 bi, 152, 151, sendo o azul claro o débito e o preto o crédito. A gente vê que é bem, praticamente meio a meio aí, né, a gente tem ali uns 40% débito e 60% crédito. E também a evolução anual aqui. Então, com base anual, a gente vê que o valor financeiro transacionado pelas maquininhas da Cielo vem crescendo ali até 2017. Então, aqui é a quantidade de POS. POS, se eu não me engano, é a abreviação para ponto operacional do serviço, que são as maquininhas, né? Quantas maquininhas ela tem no mercado. Então, a gente vê que a empresa está tendo uma redução, né? Saiu de 1,7 milhões de máquinas para 1,6 milhões de máquinas no segundo trimestre de 2017 para o segundo trimestre de 2018, e também caiu das máquinas dos pontos de vendas ativos, né, os pontos de vendas que utilizaram a máquina pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Caiu de 1,3 milhões para 1,1 milhões. Então a gente está vendo que a Cielo está perdendo a maquininha no mercado, né? Apesar do volume financeiro estar estável, porque aparentemente o varejo está voltando, né? A quantidade de maquininhas da Cielo no mercado vem diminuindo. E aqui a evolução anual, a gente vê aqui que essa queda vem desde 2015, né? 2015 ela já vem perdendo maquininhas, tanto as instaladas quanto as ativas. Quantidade de transações, aqui é o número de transações, a gente vê que também anda bem de lado aqui desde o segundo trimestre de 2017, com uma queda aí aproximadamente de 5,9% do segundo trimestre de 2017 para o segundo trimestre de 2018. A gente tem também aqui uma evolução anual de 2012 até 2017, mostrando um crescimento na quantidade de transações. O EBITDA da empresa, o resultado operacional dela, também está caindo, né? Caiu de 1,2, quase 1,3 bi para 1,1 bi trimestre contra trimestre de 2018 contra 2017, e a margem operacional caindo também aqui para 39,2%. A gente vê que esse movimento também vem, esse movimento de queda de EBITDA vem aqui desde 2016, né? 2016 caiu de 5,5 para 5,2 bilhões de reais. O setor de capital da empresa hoje é bem tranquilo, a empresa já foi bem mais alavancada, ela tinha uma dívida líquida de 12 bilhões de reais em 2015 e hoje ela está com uma dívida líquida de 5,9 bilhões, que representa aí praticamente
0,8 vezes o EBITDA. Então é uma dívida tranquila, não tem muito o que se preocupar em relação a isso agora. Aqui o resultado líquido da empresa, se você quiser pausar o vídeo depois para analisar um pouco mais a fundo, mas eu vou destacar aqui os principais indicadores da Cielo e da Cateno, né? Não vamos deixar a Cateno de fora. A gente comentou até agora do resultado consolidado, mas para a gente ter uma ideia, a empresa, falando de Cielo primeiro aqui, né, das operações de adquirência, ela receitou 1,8 bi, a receita operacional líquida foi 1,6, o lucro bruto foi 979 milhões, e lembrando, se tiver alguma dúvida sobre como ler DRE, como ler balanço, tem uma série no meu canal que chama Contabilidade para Investidores. São 13 vídeos curtinhos para você aprender a ler uma DRE, a ler um balanço patrimonial, tá bom? Então entra lá depois para você conferir. Então a gente tem aqui um lucro bruto de 979, algumas despesas operacionais e chegamos aqui num lucro operacional na Cielo de 687 milhões. A gente vê que a margem EBITDA, que é a margem operacional aqui, em 48,4 no segundo trimestre de 2018. Ou seja, é uma margem bem expressiva, né, de resultado. E isso faz com que os concorrentes queiram entrar para morder essa margem para ganhar resultado, processando pagamento de loja e, enfim, fazendo tudo que a gente discutiu aqui até o momento relacionado à adquirência. Então essa margem alta, a baixa diferenciação do serviço e o nível alto de competidores que entraram após a regulação do setor, né? A gente sabe que a gente teve do meio para final de 2017, acho que foi no meio de 2017, algumas mudanças de regulação que deixaram muito mais fácil você abrir uma empresa de meio de adquirência. Então a Cielo tinha um grande fosso econômico porque ficava só Cielo, Rede, as adquirentes relacionadas aos grandes bancos, né? A Rede é do Itaú, tem Santander também, enfim. A gente vê que a Cielo, com a queda dessa regulação, novos entrantes foram entrando, como PagSeguro, enfim, Stone, várias outras marcas de adquirência que não existiam no mercado. E provavelmente você, se você assiste muita TV, o tempo inteiro tem artista famoso fazendo propaganda de umas maquininhas, de umas marcas que você nunca ouviu falar. Então esses concorrentes estão entrando para morder essa margem gorda que a Cielo tinha durante esses anos. É interessante a gente ver aqui também o resultado financeiro, né? A gente tem aqui, ó, 387 milhões de reais que ela recebe de aquisição de recebíveis. Lembra que eu comentei no começo do vídeo que ela também antecipa o valor para os lojistas cobrando juros? Então isso representa 387 milhões de reais contra 780 milhões, a gente viu ali, de EBITDA das operações de processamento. Então a aquisição de recebíveis ela é bem expressiva, ela é praticamente aí metade do resultado das operações tradicionais ali de adquirência. E também está sendo discutido, né, se você entrar lá no formulário de referência, você vai ver que está sendo discutido ainda juridicamente algumas alterações de regulação relacionadas a essa cobrança de juros para antecipação. Então a gente tem um risco de ter alguma regulação que obrigue as adquirentes a anteciparem o crédito ou cobrarem até no máximo tantos por cento para antecipar o crédito e a empresa pode acabar sendo prejudicada. Isso é um risco que eles deixam lá bem evidente, então entrem lá no formulário de referência, um documento que está no site da URI da empresa, para obterem mais informações em relação a isso. Enfim, a gente chega aqui, tira os impostos da empresa, chega no lucro líquido de 710 milhões de reais. É interessante a gente ver aqui também, né, a Cateno, que, enfim, ela teve uma receita de 742 milhões e um resultado líquido de 173 milhões, então é um resultado líquido razoavelmente expressivo. As outras controladas da empresa eu deixei de fora porque ficou no 0 a 0 no segundo trimestre de 2018. E o consolidado aqui é o que a gente já comentou ao longo desse vídeo inteiro. Então vamos lá, em relação ao futuro e as preocupações em relação à empresa. Eu particularmente acho que a Cielo está adotando uma estratégia de diferenciação e o mercado que tem que adotar uma estratégia de custo. Se a gente vê aqui a última Veja que foi publicada recentemente, fala aqui do meio de pagamento com QR Code no cartão de crédito nas maquininhas da Cielo. Eu, sinceramente, tenho a opinião de que quem se importa, né, em tirar um cartão de crédito e passar na maquininha? Qual que é a graça de você pegar um celular
escanear o QR Code. Para mim não muda em absolutamente nada a experiência de pagamento e a experiência do consumidor dentro da loja. Algumas pessoas vão achar legal tirar o celular e pagar com QR Code, mas eu tenho muita certeza que o lojista vai preferir uma maquininha que tenha 50% do custo que ele paga do que uma maquininha que aceita uma leitura de QR Code. Então eu vejo que a Cielo está tentando adotar algumas estratégias de diferenciação. A gente tem a Lio também, que é essa maquininha que faz todo o controle de estoque, faz toda a parte que o back-end do sistema da empresa de controle de estoque, recebimento de cliente, pagamento de fornecedor, o software que as empresas usam hoje, que é da Lynx, né, outra empresa listada na bolsa, praticamente 50% das lojas de varejo usam o sistema da Lynx. Eu acredito que a Lio não vai fazer nenhuma diferença para eles. Então eu vejo que é um serviço que eu não tenho tanta certeza que os lojistas que agrega algum valor para os lojistas. E sinceramente, quem não usa um sistema da Lynx, quem tem um comércio pequeno, também não está ligando muito para esse tipo de controle, né? O cara faz mais ali um controle de fluxo de caixa e vai seguindo a vida. Então isso me preocupa um pouco em relação à estratégia que a Cielo está adotando. Em vez dela focar, vamos ser a empresa mais barata de todas e retomar esse market share com uma margem menor, eu vejo a Cielo tendo uma preocupação de manter essa margem alta e investindo em serviços que não agregam tanto valor nem para o consumidor e nem para o lojista. Preço, vamos falar de preço, né? Esse gráfico aqui ele não é a cotação, pessoal, apesar de parecer um pouco aquele gráfico do começo. É o gráfico que a linha de cima mostra a relação preço-lucro, ou seja, quantas vezes a empresa vale o lucro anual. E embaixo o EV/EBITDA, que é o Enterprise Value, que é o valor da firma, né? É simplesmente o valor de mercado da empresa ajustado pela dívida e pelo caixa, né? Comparado em relação ao EBITDA. Então são dois múltiplos que mostram o quanto que a empresa está sendo precificada em relação ao seu lucro e em relação às suas operações. E a gente vê que de fato aqui, 2017 e 2018, a relação preço-lucro da Cielo saiu ali de 26, 25 vezes para agora algo próximo de 8, 9. Né? Então o mercado tirou muito do preço essa queda futura que eles estão projetando para as operações da Cielo. Me parece, a grosso modo, um desconto muito excessivo em relação às operações atuais. Por mais que a Cielo piore, a impressão que eu tenho é que o mercado está precificando uma piora muito expressiva em relação aos resultados. Isso eu estou considerando aqui sem falar da longevidade da empresa e da chance dela continuar existindo mais para frente. E por que eu falo isso também? Esses dois quadros aqui da direita é a relação preço-lucro, né? Tá aqui Price Earnings em inglês, da PayPal, que é uma empresa que trabalha com meio de pagamento, mas é bem diferente assim da Cielo. E aqui embaixo da PagSeguro, que abriu o capital dela lá nos Estados Unidos. Então a PagSeguro, os analistas estão projetando uma relação preço-lucro em 2020 de 16,9 vezes. Até a PagSeguro se consolidar no mercado, eles estão esperando que após uma consolidação dos resultados ela chegue a 16,9 vezes o lucro. Enquanto a Cielo hoje está em 8, né? 8, 8,5. Então se a Cielo reduzir o lucro dela pela metade nos próximos 2, 3 anos, ela vai chegar na mesma precificação que a PagSeguro tem hoje. Então, me parece que o mercado está precificando uma piora muito grande da empresa. Em relação a PayPal aqui, que é o quadro de cima, a gente vê aqui que eles têm um preço-lucro projetado para 2020 de 29,5 vezes. Então, bem maior do que o da Cielo. Então, o que fazer, né? Comprar/manter. Se você acredita que a empresa é um bom investimento para o longo prazo e que vai superar um momento desafiador, apesar do momento de estresse, e vender a empresa, você acredita que ela perdeu seus fôlegos econômicos. Para mim, os principais fôlegos econômicos da Cielo eram as regulações que mantinham ali um certo oligopólio entre as grandes adquirentes e que, por se encontrar em um setor de forte concorrência e baixa diferenciação, não irá gerar valor ao acionista no longo prazo. A tendência, isso é, se as pessoas continuarem usando o cartão de crédito e, enfim, se o meio de processamento de pagamentos for esse daqui 10, 20, 30, 40 anos, você tem que entender que a empresa está num setor que tem baixa diferenciação de serviço. Então é basicamente um setor de commodity que ela pode adotar várias estratégias para continuar existindo. Tem várias empresas de commodity que continuam existindo depois de longos anos de existência, mas eu acredito que é fundamental para a empresa adotar uma estratégia de custo e não uma estratégia de diferenciação, ou pelo menos botar o custo como o principal fator
e no segundo momento uma estratégia de diferenciação. Eu acho que isso é fundamental para a empresa continuar existindo. Então pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, compartilhe com quem você acha que tem interesse, deixa o seu like no vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.